Bem-vindos a mais um debate. Olá, hoje falaremos sobre aquela proposta recente do Donald Trump, né, de distribuir um chamado dividendo de $2.000 para a maioria dos americanos, e a ideia, segundo ele, é que isso seria financiado pelas receitas de tarifas de importação. Exato. E a nossa análise aqui, o nosso debate, vai girar em torno da natureza disso aí. Quer dizer, seria mesmo uma devolução direta de dinheiro arrecadado com tarifa, como a palavra dividendo faz parecer? Ou seria, na verdade, uma forma de estímulo econômico, com todas as potenciais consequências que a gente conhece? Inflação, aumento da dívida e talvez o ponto mais crucial, como isso se conecta com a pergunta de fundo, né? Quem é que paga de verdade o custo dessas tarifas que supostamente financiariam essa medida? Pois é, uma discussão que está surgindo não só por causa dos anúncios lá no Truth Social, mas também pelas análises que, enfim, já começam a aparecer sobre os impactos na economia e, claro, a própria legalidade e viabilidade dessa ideia, né? Bom, de minha parte, eu vou defender aqui a perspectiva de que a proposta pode sim ser vista como uma forma de retornar essa receita das tarifas direto para os cidadãos, o que, veja bem, poderia até ter um efeito positivo em alguns setores e alguns mercados específicos. E eu vou argumentar que, se a gente olhar além do nome bonito, né, dividendo, o que a gente tem aí é fundamentalmente um estímulo fiscal. E um estímulo que traz riscos bem grandes, sim, de inflação, de endividamento e mais, a sustentabilidade financeira e a base legal disso são, para dizer o mínimo, questionáveis, o que levanta uma dúvida séria se isso é um benefício real ou só, assim, uma redistribuição de custos que já foram impostos aos próprios americanos. Certo. Vamos então colocar as posições iniciais na mesa. A proposta, como foi anunciada pelo Trump lá na plataforma dele, o Truth Social, na superfície, bem direta, né? Um pagamento único, ele chama de dividendo de pelo menos $2.000 por pessoa. Esse valor iria para a maioria dos americanos, ficariam de fora só os de renda mais alta, e o financiamento viria explicitamente da receita gerada com as tarifas sobre produtos importados. A narrativa que ele constrói é essa, um retorno, o dinheiro coletado na fronteira, que supostamente seria pago por outros países ou empresas estrangeiras, seria então redistribuído para a população americana. Essa ideia, por si só, já causa reações. A gente vê investidores, analistas, como o Anthony Pompliano, interpretando isso como um potencial estímulo positivo para ativos de risco. Ele até falou que ações e bitcoins só sabem subir em resposta a estímulos, colocando a medida bem nesse contexto. Se fosse implementada, as estimativas, olhando dados de estímulos anteriores e análises como as da Cobice Letter, sugerem que algo como, 85% dos adultos americanos poderiam receber. Isso significaria uma injeção bem grande de dinheiro direto na mão das pessoas, com potencial para, claro, impulsionar o consumo e, como o Pompliano sugere, os mercados de ativos. Olha, eu entendo a descrição da proposta, mas a minha perspectiva é bem diferente na interpretação. Chamar isso de um simples dividendo, como se fosse, a distribuição de um lucro que veio de fora, me parece economicamente impreciso e talvez até enganoso. Quando a gente analisa os efeitos macroeconômicos que se espera disso, eles se alinham muito mais com os de um estímulo fiscal tradicional, né? Ou seja, uma injeção de dinheiro do governo na economia para aumentar a demanda agregada. E como qualquer estímulo desse tipo, ele não vem de graça. Ele tem custos e riscos. Vários analistas, incluindo o pessoal da The Cobice Letter e figuras como Simon Dixon, já estão alertando para as consequências, potencialmente negativas no longo prazo. A gente está falando de pressão inflacionária, que come o poder de compra das famílias, e um provável aumento da dívida nacional, que já não é pequena. O Dixon, por exemplo, levanta um ponto interessante. Ele sugere que, para a maioria das pessoas, esse dinheiro, se não for para ativos que se valorizem, corre o risco de ser rapidamente comido pela inflação, sabe? Perder o valor. Ou então simplesmente ir direto para o pagamento de dívida, beneficiando mais os bancos, os credores. E, além disso tudo, a gente não pode ignorar a incerteza jurídica e prática, que é enorme.
Tem um caso importante pendente na Suprema Corte que questiona justamente a legalidade de certas tarifas e como usar essa receita. Isso põe em dúvida a própria fonte do dinheiro. Os mercados de previsão, como o Cauchy e Polymarket, eles refletem esse ceticismo todo, dão chances bem baixas, tipo 21 a 23%, de que uma política assim seja de fato implementada. Então, ficar insistindo no termo dividendo pode acabar escondendo uma realidade econômica bem mais complexa. Os custos reais, seja pela inflação, seja por aumento de imposto no futuro para pagar a dívida, podem acabar caindo nas costas dos próprios americanos que receberiam o cheque. O que levanta a pergunta: é um dividendo ou é só uma compensação temporária por custos que a própria política de tarifas criou? Você levanta pontos importantes, sim, sobre os efeitos econômicos e a questão da incerteza legal, e a gente vai aprofundar nisso, mas só por um momento vamos focar na lógica interna da proposta, na fonte que eles dizem que vai financiar isso. A afirmação é que o dinheiro virá das receitas das tarifas. O próprio ex-presidente Trump defende a legitimidade dessa arrecadação de um jeito interessante. Ele questiona como é que o Poder Executivo teria autoridade, que ele diz ter sido dada pelo Congresso, para medidas super drásticas, como interromper totalmente o comércio com o país, algo com impacto gigantesco, mas não teria autoridade para aplicar uma tarifa que seria, comparativamente, uma medida menor, inclusive citando razões de segurança nacional para justificar. Se a gente partir do pressuposto mesmo, que hipotético aqui para o nosso debate, de que essa receita das tarifas existe, é grande e foi coletada legalmente, então a proposta vira uma questão de como alocar esse recurso público. Distribuir esse dinheiro direto para os cidadãos é uma escolha política clara, que busca um benefício que as pessoas percebam como direto e imediato. E como eu disse, tem gente que vê nisso um potencial catalisador para certos mercados, como o Pompliano apontou. O ponto central da minha perspectiva aqui é analisar a proposta nos termos dela, usar uma receita específica que eles alegam ser externa para um fim específico de retorno direto aos cidadãos. Entendo o seu esforço em analisar a lógica interna, mas, para mim, essa separação entre a fonte declarada e os efeitos econômicos reais é artificial e problemática. Mesmo que a gente aceite só para argumentar que a receita da tarifa é a fonte contábil que eles escolheram, a questão econômica fundamental está nos impactos dessa injeção de dinheiro na economia real. Uma liberação de centenas de bilhões de dólares, porque é disso que a gente está falando, para pagar $2.000 para 85% dos adultos. Não importa se vem de tarifa, de imposto ou de emissão de dívida, tende a funcionar do mesmo jeito na macroeconomia. Aumenta a demanda agregada. Se esse aumento de demanda não vem junto com um aumento parecido na oferta de bens e serviços, o resultado mais provável é inflação. Exatamente como a Cobie Sillerer alertou. E aí entra a análise do Simon Dixon, que é crucial. Ele não diz só que o dinheiro vai ser inflacionado, mas sugere que ele não representa um ganho líquido real para a economia doméstica, porque ou perde valor ou acaba indo para o serviço da dívida, não gera riqueza nova. Chamar isso de dividendo, então, mascara a natureza essencial da medida, que é uma política fiscal expansionista. A origem nominal do dinheiro vira secundária quando o impacto é igualzinho ao de um estímulo fiscal clássico. E isso puxa outra questão. Será que a receita da tarifa seria mesmo suficiente e estável para bancar um programa desse tamanho de forma contínua? Tarifas podem variar muito, dependendo do volume de comércio, e podem até diminuir o comércio. Se a receita não for suficiente, a diferença teria que vir de onde? Da dívida pública, piorando ainda mais os problemas fiscais. Reconheço totalmente os alertas sobre a inflação. São preocupações macroeconômicas válidas, sim, e que acompanham qualquer medida grande de estímulo ou injeção de dinheiro na economia. No entanto, a gente não pode simplesmente descartar o potencial impulso de curto prazo que essa medida poderia gerar. Para uma parte grande da população, receber $2.000 pode ser um alívio financeiro importante num determinado momento, sabe? Permitir cobrir despesas essenciais, diminuir dívida pessoal ou até fazer algum consumo, um pequeno investimento que de outro jeito não seria possível. E, voltando ao ponto do Pompliano, não dá para ignorar a reação potencial dos mercados. Setores como varejo, bens de consumo e, sim, ativos especulativos como criptomoedas poderiam ver um aumento de atividade e de preços com essa injeção de liquidez.
Pode haver aqui um cálculo político e econômico deliberado, né? Onde quem propõe a medida avalia que os benefícios de curto prazo, seja para o bem-estar individual percebido, seja para o dinamismo de certos setores, são desejáveis e talvez, na visão deles, superem os riscos de longo prazo. Ou, no mínimo, que esses riscos são um problema para resolver depois. A prioridade pode ser o impacto imediato. Com todo respeito, essa visão focada no curto prazo é justamente o que me parece mais perigoso e potencialmente ilusório nessa proposta. Os alertas da Cobice Letter e do Simon Dixon sobre inflação e dívida não são só notas de rodapé. Eles apontam para a possibilidade real de que o benefício aparente seja totalmente corroído ou até revertido. Um impulso momentâneo no consumo ou nos preços dos ativos é bom, talvez para alguns e por pouco tempo. Mas se ele vem junto com uma inflação mais alta e persistente, a perda de poder de compra para a maioria das pessoas pode anular completamente o ganho inicial. Imagina o cenário: o cidadão recebe os $2.000, mas nos meses seguintes vê o preço da comida, do aluguel, da energia subir mais rápido justamente por causa dessa e de outras políticas inflacionárias. Cadê o benefício real aí? E pior, a dívida pública aumentada hoje não some. Ela significa, inevitavelmente, impostos mais altos ou cortes em serviços públicos lá na frente, um fardo para as próximas gerações. Então, o que parece um ganho de curto prazo é, na verdade, uma transferência de custos para o futuro ou uma redistribuição via inflação que pode ser bem regressiva. Trocar a estabilidade macroeconômica de longo prazo por um possível e passageiro boom de curto prazo me parece uma aposta muito arriscada e, francamente, irresponsável do ponto de vista fiscal. Entendo a preocupação com a sustentabilidade fiscal e os efeitos de longo prazo. São pontos cruciais, sem dúvida, em qualquer debate sobre política econômica. Contudo, a gente não pode deixar de lado a questão da legalidade, que você mesmo mencionou como uma nuvem de incerteza, mas que também tem seus argumentos de defesa, né? Exato. E essa incerteza legal é um ponto fundamental que, para mim, enfraquece toda a estrutura da proposta. Como eu disse antes, a própria legalidade das tarifas que supostamente financiariam esse dividendo está sendo questionada na Suprema Corte. Não é um detalhe técnico pequeno. Se a Corte decidir que o jeito como essas tarifas foram implementadas ou a maneira como estão propondo usar a receita delas vai além da autoridade presidencial ou viola outras leis comerciais ou constitucionais, a base de financiamento da proposta simplesmente some. Os mercados de previsão, quando dão chances tão baixas, 21% a 23%, estão precificando exatamente essa incerteza jurídica. Então, discutir longamente os efeitos econômicos de algo que tem uma chance considerável de nem poder ser implementado legalmente pode parecer um exercício puramente hipotético. Questionar a base legal não é desviar do assunto econômico, é questionar a premissa sobre a qual a discussão econômica está sendo construída. Sem uma fonte de financiamento legal e estável, a proposta como está formulada se torna inviável. É um ponto relevante sobre a incerteza jurídica, sem dúvida, e a decisão da Suprema Corte vai ser determinante. No entanto, a defesa apresentada pelo Trump, quando ele faz esse paralelo entre o poder de aplicar tarifas e o poder que, segundo ele, já existe e foi validado pelo Congresso de tomar medidas ainda mais drásticas, como interromper todo o comércio, isso sugere que existe sim uma linha de argumentação legal sendo construída do lado da proposta. Ela se baseia numa interpretação bem ampla da autoridade presidencial em matéria de comércio exterior e segurança nacional. A questão legal está, portanto, em disputa ativa, não é um caso encerrado. Mas mesmo diante dessa disputa, analisar a intenção por trás da proposta e os efeitos econômicos potenciais, caso ela viesse a ser implementada, continua sendo um exercício válido e relevante. Por quê? Porque reflete uma abordagem específica de política econômica, usar receita de tarifa para a distribuição direta que está sendo colocada na mesa. Entender se isso funciona mais como um dividendo real ou como um estímulo inflacionário e quais seriam as consequências, ajuda a avaliar o mérito dessa abordagem independentemente do futuro judicial dela. A ideia em si tem implicações econômicas e políticas que merecem ser debatidas.
Sua defesa da relevância do debate, mesmo com a incerteza legal, é compreensível. Mas vamos então aprofundar a questão econômica mais fundamental, que se conecta diretamente com a sua descrição da proposta como um retorno de receita tarifária. Isso nos leva, inevitavelmente, a perguntar: quem realmente paga pelas tarifas de importação? Essa é a questão da incidência tributária, ou seja, quem, lá no final da cadeia econômica, arca com o peso do imposto. A proposta do Trump parece partir do pressuposto de que as tarifas são pagas pelos exportadores estrangeiros ou pelos governos estrangeiros. No entanto, a visão econômica predominante, que tem apoio de muitos estudos empíricos, é que, na maioria dos casos, as tarifas sobre bens importados são em grande parte ou totalmente repassadas aos preços pagos pelos consumidores e empresas aqui, no país importador. É o chamado efeito pass-through. Se essa visão estiver correta, então a tal receita tarifária que financiaria o dividendo não seria um dinheiro vindo de fora. Seria um dinheiro tirado indiretamente do bolso dos próprios americanos através de preços mais altos nos produtos que eles consomem, desde eletrônicos até roupas e comida. Você está introduzindo a questão complexa da incidência das tarifas, que é, de fato, um debate econômico central e com diferentes nuances, né? Depende do produto, do mercado, do poder de barganha das empresas. Exatamente. E se a gente considerar a hipótese provável de que os consumidores americanos arcam com uma parte significativa, se não a maior parte do custo das tarifas, via preços mais altos, a proposta do dividendo ganha uma luz completamente diferente. Não seria um retorno de dinheiro estrangeiro, mas sim uma espécie de churning, sabe? O governo pega dinheiro dos americanos, indiretamente, via preços inflacionados pelas tarifas, com uma mão, e depois devolve uma parte desse mesmo dinheiro com a outra mão, na forma de um cheque de $2.000. Pior ainda, se essa devolução, o dividendo, gera mais inflação, como a gente já discutiu, o valor real do cheque é corroído e os preços sobem ainda mais. Nesse cenário, a política de tarifas combinada com um dividendo não representaria um benefício líquido financiado pelo exterior, mas sim uma complexa e potencialmente ineficiente redistribuição interna de recursos, onde os próprios americanos financiam seus cheques, pagando mais caro por produtos e perdendo poder de compra por causa da inflação dupla, a causada pela tarifa e a causada pelo estímulo. A ideia de que Trump estaria, na prática, devolvendo um imposto que ele mesmo cobrou, mas sem realmente cobrar dos estrangeiros, se torna bem plausível. Entendo sua linha de raciocínio ao conectar a incidência das tarifas com a natureza do dividendo. É uma análise crítica importante, sim, que desafia a narrativa da proposta. No entanto, a proposta, como ela é formulada politicamente, opera numa lógica mais direta. Ela parte do pressuposto explícito de que existe uma receita coletada pelo governo na fronteira vinda dessas tarifas. O foco da proposta está na decisão política sobre o uso desses fundos que entraram nos cofres públicos. A escolha de distribuir esse dinheiro diretamente aos cidadãos pode ser interpretada, mesmo dentro da sua crítica, como uma tentativa de mitigar ou compensar qualquer peso que as tarifas possam impor aos consumidores, seja esse peso parcial ou total. Se existe a percepção ou o argumento político de que as tarifas podem aumentar os custos domésticos, então devolver parte ou toda a receita arrecadada seria uma forma de neutralizar esse efeito, pelo menos do ponto de vista do fluxo de caixa do cidadão. A lógica interna da proposta, do ponto de vista de quem a defende, é: coletamos X em tarifas na fronteira, vamos devolver Y aos cidadãos americanos. A discussão sobre quem realmente pagou o X é uma camada de análise econômica mais profunda, crucial para avaliar o impacto líquido, mas a ação política em si é sobre a alocação de Y, uma receita que, contabilmente, existe no orçamento do governo. A intenção declarada continua sendo beneficiar os americanos com fundos que, na visão do proponente, foram pagos por entidades estrangeiras ou, no mínimo, coletados como receita governamental legítima. Mas essa separação entre a lógica política interna e a análise econômica profunda é onde mora o perigo de políticas mal concebidas. Uma política não pode ser avaliada só pela intenção declarada ou pela contabilidade superficial. Os efeitos reais e a incidência real são o que importa para o bem-estar da população.
Se a análise econômica sugere fortemente que os americanos pagam pelas tarifas e que o dividendo causa inflação, então a intenção declarada de beneficiar os americanos pode resultar, na prática, em prejuízo líquido para muitos deles. A política, nesse caso, seria não apenas ineficiente, mas potencialmente prejudicial, apesar da aparência de generosidade. Ignorar a incidência e os efeitos inflacionários é ignorar o cerne da questão econômica. Chegando às nossas conclusões, então, para resumir, minha visão é que a proposta de um dividendo de $2.000, que seria explicitamente financiado por receitas de tarifas, representa uma tentativa política de usar fundos específicos arrecadados pelo governo para dar um benefício financeiro direto e, bem, tangível aos cidadãos. Embora essa proposta enfrente desafios legais consideráveis, com a viabilidade dependendo de decisões judiciais que ainda vão sair, e também levante a preocupações econômicas legítimas sobre inflação e aumento da dívida, ela também tem, segundo a visão de alguns analistas e proponentes, o potencial de estimular certos mercados e oferecer um alívio financeiro direto para muitas famílias. A questão fundamental que fica em aberto é complexa. Essa abordagem é economicamente sustentável no longo prazo? É legalmente viável? E o ponto crucial, os benefícios potenciais, especialmente os de curto prazo, superam os riscos que são inerentes a uma medida de estímulo desse tamanho, ainda mais considerando a incerteza sobre quem realmente arca com os custos. A forma como a gente encara a receita da tarifa, se é um fundo genuinamente externo para ser distribuído ou se é parte de um ciclo econômico interno onde os custos são repassados, está no centro dessa divergência de análise. Eu reafirmo minha posição. Olhando para além da retórica do dividendo, essa proposta se assemelha funcional e economicamente a um estímulo fiscal clássico e tem que ser avaliada como tal. Isso significa reconhecer os riscos substanciais que ela traz, principalmente o de piorar as pressões inflacionárias e aumentar ainda mais a dívida nacional, como várias análises já apontam. A legalidade disso é, na melhor das hipóteses, incerta. Está pendente de uma decisão crucial da Suprema Corte e é vista com bastante ceticismo pelos mercados de previsão. E mais importante ainda, a própria noção de dividendo financiado por tarifas pode ser profundamente enganosa se, como a teoria econômica e as evidências sugerem, o custo das tarifas cai majoritariamente sobre os consumidores americanos, e se o próprio dividendo gera mais inflação. Nesse caso, a medida não seria um benefício líquido, mas uma redistribuição complexa e possivelmente negativa para a economia doméstica a longo prazo. A análise crítica dos efeitos de longo prazo, da incidência real dos custos e da sustentabilidade fiscal é, portanto, crucial e, na minha avaliação, aponta para mais perigos do que benefícios claros e duradouros para a maioria dos americanos. Fica claro, portanto, que a interação entre políticas tarifárias, mecanismos de estímulo fiscal, suas fontes de financiamento e seus impactos macroeconômicos é de uma complexidade enorme. Não tem resposta fácil aqui, né? Sem dúvida. Essa proposta, independentemente do futuro dela, levanta questões fundamentais e que sempre voltam, sobre como se conduz a política fiscal, quais são os verdadeiros mecanismos de distribuição de renda, a transparência sobre quem paga a conta das decisões do governo e as consequências, muitas vezes, não intencionais ou subestimadas de intervenções econômicas de grande escala. A análise detalhada dos dados econômicos que surgirem caso a medida avance de alguma forma e, claro, a decisão judicial pendente sobre a legalidade das tarifas e seu uso serão absolutamente essenciais para a gente entender melhor o verdadeiro alcance, a viabilidade e as implicações finais dessa ideia. Deixamos, assim, a questão em aberto, apresentando as diferentes facetas e os argumentos de cada lado, para que nossos ouvintes possam formar suas próprias conclusões, ponderando aí os potenciais benefícios de curto prazo contra os riscos de longo prazo e a complexa questão de quem realmente paga a conta. Se você gostou desse debate, deixa seu like e comente qual tema você gostaria que fosse debatido aqui.